E aí, gente, vocês ouviram a entrevista quilométrica lá do Elon Musk com o Trump? Pouca gente, né? Porque isso é coisa para profissional. Aquilo nem foi uma entrevista, aliás, gente. Foi uma longa conversa entre dois dos homens mais poderosos do mundo que a internet permite ao mais comum dos mortais hoje sapear ao vivo. O que o Elon Musk proporcionou para os eleitores americanos é o que está faltando para os eleitores brasileiros. E diretamente à fonte para formar a sua opinião. Essa, gente, é que é a grande maravilha dessa ferramenta chamada internet. Né? O mais humilde dos manés poder ficar sabendo ao vivo o que pensam e o que propõem os poderosos todos que pedem o voto deles. E isso, gente, aponta diretamente para o fim final de todas as camadas da privilegiatura instalada e garantida no poder aí, graças às camadas sucessivas de vaselina com que a imprensa corporate soterra a versão aí do sistema que ela apresenta para o público pagante. O mundo possível que essa ferramenta anuncia, gente, é um mundo cruamente real, né? Sem espaço para heróis fabricados. Nós estamos vendo os primeiros passos da humanidade entrando na vida adulta. E esse é o lado bom da coisa, né? Você ficar sabendo exatamente o que eles pensam e dizem de coisas como o cenário mundial, por exemplo, né? A terceira guerra vem mesmo por aí. Eles falaram da NATO, do comércio com a União Europeia, da defesa da Ucrânia. E, claro, não se trata de abandonar a Ucrânia aos russos. O ponto que ele defende é que não faz sentido os americanos pagarem mais que os europeus para defender os europeus, especialmente numa conjuntura de inflação recorde em função do excesso de gastos públicos. Eles têm que pagar no mínimo o mesmo que nós pagamos para ter a defesa da NATO. Né? E aí, cara, você ia vendo esses detalhes, né? Eles dizendo, nós estamos tendo uma grande conversa, dizia o Trump para o Elon. A Kamala e o Biden não conseguem sustentar uma conversa como essa. Nós precisamos de gente competente. Você consegue ver a Kamala negociando em frontes internacionais aí com os maiores malacos do planeta? Os nossos inimigos nem acreditam quando eles veem uma Kamala e um Sleepy Joe, como ele chama o Biden, na porta da presidência. Sobre a conjuntura aí do mundo, ele diz, nós não passamos a estar ameaçados pelos Putins e pelos Kim Jong-uns por causa de mim. Eles sempre estiveram lá e sempre nos odiaram. E o que é preciso é tratar esses caras com firmeza. A NATO sempre existiu como uma barreira contra a Rússia. Ela foi criada para isso. E só agora é que o Putin decidiu reagir? Cara, o que mudou foi a atitude dos Estados Unidos. A firmeza dos Estados Unidos é que caiu por terra, dizia o Trump. E foi por aí, né? O inimigo interno, diz ele, é muito mais perigoso que o inimigo externo. Nós estamos sob ataque de um judicialismo de Banana Republic. As brechas abertas na pandemia para o voto à distância, sem nenhum tipo de proteção, que proporcionaram fraudes no país inteiro, sim, como mostram vários relatórios independentes, se reproduzem agora embutidas nessa polêmica sobre a imigração descontrolada. Se você não tem uma eleição confiável, você não tem mais um país. Essa frase me bateu com muita força. Os imigrantes, sim, eles têm que entrar como sempre, mas legitimamente, legalmente. Nós temos que ter uma política. Nenhum país na história teve uma invasão assim e permaneceu passivo. 20 milhões de pessoas entraram ilegalmente no país, com tudo enfiado no meio disso. Bandidos, espiões, terroristas e daí para frente.
Países como a Venezuela, diz ele, e outros estão esvaziando as suas prisões e mandando seus criminosos para cá, sob ameaça de pena de morte para os que tentarem voltar. E não são só os latinos que estão fazendo isso. Está vindo gente do mundo todo. Até países como o Congo estão comprovadamente tirando gente das suas cadeias, né, que custa caro manter, e mandando para cá. O volume é tão grande que a criminalidade está baixando nesses países e aumentando aqui. Aí eu não sei quanto tem de verdade exatidão nisso aí, né? E, em paralelo, diz ele, aí é que está o ponto, né? Os democratas aceleram o direito do voto, né, e prometem cidadania a esses 20 milhões de ilegais. Nós temos que filtrar a entrada desse pessoal. Nós temos que ter fronteiras e eleições seguras. Debateram muito também como eles veem aí o radicalismo da Califórnia, a epidemia de crime e de droga, o movimento organizado para isso, quer dizer, essas duas epidemias, a do crime e a da droga, né, versus o movimento organizado para reduzir as verbas das polícias. Estão fazendo todo tipo de lei de ação judicial para inibir a ação da polícia. Estão soltando os bandidos, estão legalizando os crimes. Assaltos na Califórnia, abaixo de não sei quanto, quer dizer, as lojas não conseguem mais se manter. Enfim, gente, é um padrão multinacional. As mesmas bandeiras, os mesmos pretextos, as mesmas palavras. Sobre educação, o Trump dizia que os Estados Unidos hoje se alinham ali pelo 40º lugar do mundo. E a solução que ele propõe é levar a educação de volta para os estados. Diz ele que dos 50, pelo menos uns 30 vão fazer com certeza muito melhor, por muito menos dinheiro que a União. E desses, pelo menos uns 20 vão chegar a um padrão de excelência. Sobre a guerra ambiental, né? O fracking, gente, é uma tecnologia para extrair petróleo e gás misturado a certos tipos de rocha, né, numa operação que é viável até o limite de custo de $30 o barril. Né? O preço está muito além disso no mundo. As reservas dos Estados Unidos dessas rochas são suficientes para transformar os Estados Unidos de importadores em exportadores de petróleo pesado, que é uma variedade necessária e substituível para a extração de vários subprodutos, né, cuja alternativa para eles, né, para abastecer o sul do país, seria a Venezuela ou o México, né, países altamente inseguros dentro do quadro geopolítico hoje em relação aos Estados Unidos. E por isso, essa questão, segundo ele, virou alvo da esquerda, sob o pretexto ambiental. O fracking foi proibido em vários estados, embora já fosse uma indústria muito avançada nos Estados Unidos. A outra alternativa, que seria esticar um oleoduto que traz petróleo pesado do Canadá até o norte dos Estados Unidos, que já está feito, é um oleoduto que se chama XL, da empresa Keystone, também virou alvo de uma batalha totalmente desproporcional com esse pretexto ambiental. Os Estados Unidos, diz ele, têm 180 mil milhas de oleodutos atravessando o país em todas as direções. O XL, para ser prolongado Estados Unidos abaixo até Houston, no sul do país, acrescentaria 1% a extensão dessa rede. Mas como cruza uma fronteira nacional, a aprovação fica pendente aí do Departamento de Estado, que é federal, né? E o Texas é um baluarte republicano. E é por isso, ele indica que o Obama proibiu a extensão do XL a pretexto de proteção ambiental. E diz ele, o mesmo Obama que apoiou a criação do oleoduto que vai da Rússia até a Alemanha, né, e que criou as condições de chantagem contra a Europa de que o Putin dispõe hoje. Falaram ainda sobre o atentado, vários detalhes muito interessantes, né? Ele sentiu na hora que era uma bala,
foi um milagre absoluto eu estar no ângulo absolutamente exato para não tomar aquele tiro no meio da cara, né? E saiu daquilo, diz ele, acreditando ainda muito mais em Deus, né? E por aí, né? Ele mencionou a Argentina e a Venezuela como exemplos do pior e do melhor. Brasil não foi mencionado em nenhum momento. Então, gente, aqueles temas, né? Aplicação da lei, as mentiras da esquerda, o judicialismo, o cerceamento da polícia, segurança pública, fronteiras seguras, desregulamentação, inflação, gasto público. Não rolou nenhuma palavra sobre os temas dessa falsificação, que é a ideologia woke, né? Raça, gênero, mulheres, etc. Então, qual foi o lado ruim da entrevista? Bom, o lado ruim é que o que estava ali eram dois dos homens mais poderosos do mundo se oferecendo aí como alternativas ao mundo do passado, né? E que dizem querer de volta o American Dream e tal, mas que não tocaram em nenhum momento nos fundamentos desse American Dream. Foi uma conversa entre dois empresários e não entre dois estadistas. O fim do viés antitruste, que foi essencial para a consolidação da democracia americana, nenhuma palavra. Monopólios de informação, nada. Desregulamentação da economia, isso sim. Quer dizer, não dá para comparar o nível da conversa deles com essas ficções marketeadas aí, que são esse Biden e essa Kamala, né, que chegam ao público sempre empacotados, né, nunca diretamente. Mas é uma conversa entre empreendedores, né, e o que atrapalha os empreendedores no país da meritocracia. Uma conversa que girou estritamente em torno de fatos com lógica econômica. Teve zero de discussão sobre conceitos. Não foi uma conversa sobre política, nem sobre geopolítica, nem sobre os fundamentos do American Dream de que o Trump tanto fala. Não foi uma conversa sobre a história americana, né, que fundou esse sonho. Não foi uma conversa sobre as raízes da ameaça presente à liberdade. Nada sobre as redes sociais, sobre os monopólios da comunicação, sobre os monopólios da economia e sobre os fundamentos da liberdade. Foi uma conversa entre empreendedores, eu repito, e não uma conversa entre estadistas. Não teve um lado autenticamente propositivo nessa conversa. O pensamento dos dois é muito mais reativo, enfim. O que não fazer, né? O que fazer diferente da esquerda, né? Eles não abordam as ameaças aí aos fundamentos da democracia e não abordam os próprios fundamentos da democracia. A esquerda também não aborda diretamente os fundamentos da democracia, mas certamente ela conhece esses fundamentos e muito bem, e concentra absolutamente o seu ataque em cada um desses fundamentos. O que a esquerda ataca hoje? A meritocracia, quer dizer, vale qualquer tipo de qualificativo para o sujeito passar na frente de quem se esforçou, né, para preencher uma vaga, para pegar um cargo ou qualquer coisa assim. Atacam diretamente a liberdade de expressão, né? Atacam diretamente o critério de maioria, atacam furiosamente a credibilidade das eleições, a estabilidade da família, a accountability, que é a responsabilização de cada pessoa pelos seus atos. E esse descolamento, gente, é que é o problema. Ninguém, senão os demolidores da liberdade aí, está tratando dos fundamentos da democracia. E isso facilita enormemente essa demolição, né? Permite que essa obra deletéria aconteça fora do olhar, né, e do universo consciente da maioria das pessoas. E é aí, Dr. Elon Musk, que está
o verdadeiro X do problema.